Olá, que ótimo ter a sua companhia aqui com a gente no canal Júris 360 Lab. Hoje, nossa análise vai ser direta, num bloco só, para a gente olhar duas decisões super recentes e importantes do Supremo. Uma delas mexe com a organização do Judiciário pelo CNJ e a outra redefine as regras do foro por prerrogativa de função. Assuntos quentes, né? Com certeza. São temas, assim, estruturais, né? O primeiro pega bem na questão do poder do Conselho Nacional de Justiça para normatizar para os tribunais. E o segundo mexe com aquela questão sempre delicada. Quem julga quem, né? Especialmente autoridades, mesmo depois de saírem do cargo. Exato. Vamos começar então pela primeira decisão. São as ADIs, né? Ações diretas de inconstitucionalidade 4.355 e 4.586. A 4.312, pelo que vi, nem foi conhecida. Isso, ilegitimidade da parte autora. Ok. E o centro da discussão era: o CNJ podia, por uma resolução a 88 de 2010, definir para todo o judiciário a jornada de trabalho tipo 8 horas por dia, 40 horas semanais, ou facultar 7 horas direto. E não só isso, né? Também estabelecer limites para quantos cargos em comissão podiam ser ocupados por servidores de carreira e o número de servidores que podiam ser requisitados de outros lugares. Certo. E o que o STF decidiu? Então, o plenário foi claro, julgou improcedente, na parte que conheceu, e disse que a resolução é constitucional sim. O principal argumento foi que o CNJ agiu dentro da sua competência, aquela definida lá na emenda 45, sabe? De controle administrativo e financeiro do judiciário. E entendeu que a resolução trata de matéria puramente administrativa. O objetivo era uniformizar, melhorar a eficiência, a gestão de pessoas, tudo alinhado com os princípios do artigo 37 da Constituição: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E a autonomia dos tribunais como ficou? Não houve violação? Segundo o STF, não. Eles entenderam que o autogoverno dos tribunais, lá do artigo 96, foi respeitado. O foco era a gestão administrativa geral, não a atividade jurisdicional em si. Citaram até um precedente, a ADI 3.367. Entendi. Então, ok, vamos desempacotar isso um pouco. Na prática, é como se o STF estivesse reforçando o papel do CNJ como esse órgão que centraliza normas administrativas, para dar uma padronizada no judiciário todo. Exatamente, buscando mais coesão, mais eficiência no sistema como um todo. Mas aí fico pensando, essa padronização vinda de cima, será que não cria algum atrito com a realidade de cada tribunal, com as necessidades específicas do dia a dia deles? É um ponto, é um ponto. Sempre existe essa tensão, né, entre a norma geral e a necessidade local. O desafio é achar o equilíbrio. A decisão do STF, ela aponta para a necessidade de diretrizes nacionais, mas a implementação disso, claro, exige diálogo, adaptação. Faz sentido. Bom, mudando de assunto, mas ainda falando de regras que impactam muito o judiciário, teve essa outra decisão do STF que, nossa, gerou bastante burburinho, a questão do foro por prerrogativa de função depois que a pessoa sai do cargo. É o habeas corpus 232.627, certo? O que mudou exatamente? Mudou, e mudou bastante. O STF fixou uma tese nova. Basicamente, ela diz o seguinte: a prerrogativa de furo para julgar crimes que foram cometidos durante o cargo e por causa das funções do cargo, ela continua valendo mesmo depois que a autoridade deixa a função. Mesmo que a investigação só comece depois? Mesmo assim. Mesmo que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois que a pessoa já saiu do cargo. Nossa, isso é uma reviravolta e tanto. Eu lembro que a interpretação sobre isso já mudou algumas vezes, né? Você pode recapitular rapidinho como era antes e por que essa mudança agora? Claro, claro. É um tema que o STF já revisitou várias vezes. Teve uma época lá atrás, antes de cancelarem a súmula 394, que o foro se mantinha mesmo depois do fim do mandato. Aí cancelaram a súmula e a regra virou. Acabou o mandato, perdeu o foro. O caso ia para a primeira instância. Certo. Depois, mais recentemente, teve a decisão na Ação Penal 937, que restringiu ainda mais. O foro só valia para crimes cometidos durante o mandato e relacionados à função. E mesmo assim, quando a pessoa saía do cargo, o foro cessava e o processo descia.
A única exceção era se a instrução, a fase de coleta de provas, já tivesse terminado no Tribunal Superior. Entendi. Era bem restrito mesmo. E por que abandonar essa lógica agora? O que motivou essa mudança de volta para um cenário onde o foro continua? Olha, o principal argumento do STF agora foi que a interpretação anterior, da AP 937, acabava gerando muita instabilidade processual, sabe? Aquele sobe e desce de processos entre as instâncias. Ah, sim. Isso atrasava muito os julgamentos, aumentava o risco de prescrição e, segundo o Supremo, não era eficiente. E tinha a questão da renúncia também, né? Exatamente. Havia uma preocupação de que a regra antiga permitia que autoridades renunciassem ao cargo de propósito só Para escolher onde seriam julgadas, né? para tentar levar o processo para a primeira instância, talvez buscando uma demora maior ou um resultado diferente. Uma manipulação da competência, então. Isso. Então a nova orientação foca mais na natureza do crime. Se ele foi cometido no exercício da função e por causa dela, o foro competente para julgá-lo continua sendo o tribunal previsto na Constituição, mesmo que a pessoa não ocupe mais o cargo. A ideia é garantir mais estabilidade para os processos, imparcialidade e evitar essas manobras. Importante destacar, isso só vale para crime funcional, né? Fundamental. Não se aplica para crimes comuns, sem relação com o cargo, ou para crimes cometidos antes da pessoa assumir a função pública. Nesses casos, a regra continua sendo o julgamento na primeira instância. Entendi. E essa nova regra já está valendo para processos que estão andando? Sim, a aplicação é imediata. Mas tem uma ressalva importante. Os atos processuais e as decisões que já foram tomadas com base na regra antiga, na jurisprudência anterior, continuam válidos. Para garantir a segurança jurídica, né? Não se anula o que já foi feito. Certo, para não gerar mais causa ainda. Isso tudo levanta uma questão, né? Com essa regra agora mantendo o foro para crimes funcionais mesmo depois do fim do mandato, como será que o público vai perceber isso? Em termos de responsabilização de autoridades, de efetividade da justiça, será que passa uma imagem de agilidade ou o contrário? Fica aí a reflexão. Sem dúvida. É uma questão complexa. Definir a competência é um passo crucial para o devido processo legal. A jurisprudência tenta se ajustar para equilibrar as garantias da função, que são importantes para a pessoa poder exercer o cargo sem perseguição indevida, e a necessidade de responsabilização por atos ilícitos. É uma busca constante por esse equilíbrio, né? Para proteger tanto as instituições quanto a sociedade. Uma análise super clara, muito obrigada. A gente agradece demais a parceria do Juris 360 Lab para trazer essa discussão. E claro, convidamos todo mundo que acompanhou a gente a se inscrever no canal Juris 360 Lab e a deixar o like se gostou da análise. Por hoje, ficamos por aqui.